Boa tarde Floraí e região, tudo bem? Graças damos a Deus por esta oportunidade nesse dia de estarmos aqui nesse lugar maravilhoso, juntamente aqui com meu filho Henrique Manuel. Estamos para apresentar um programa chamado Escola Bíblica Dominical de Floraí. Sou o presbítero José Márcio e estamos aqui para comunicar com vocês. Nós vamos falar o que vai acontecer neste domingo e também as ordens, né, do nosso trabalho aqui no final de semana. Hoje, 4/7/2026, às 16 horas e 39 minutos. Muito bem, vamos ouvir primeiro louvor e na sequência estaremos comunicando as coisas. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Amém, graças a Deus. Venha aprender da palavra do Senhor conosco, aqui na rua Duque de Caxias, número 318. Estamos localizados na rua Duque de Caxias, número 318, na cidade de Floraí, Paraná. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Amanhã teremos uma linda escola dominical, onde eu e você vamos aprender da palavra do Senhor. Vamos aprender, vamos ouvir a palavra do Senhor com alegria. Vamos ouvir a palavra do Senhor para não errarmos, né? Nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo e caminhando para a glória. Venha conosco participar das nossas reuniões e adorar o nome do Senhor conosco. Somos gratos por esta oportunidade, sou grato pela sua vida, sou grato por cada um que vai ouvir a palavra do Senhor e vai dar glória a Deus conosco, né? Amanhã, às 9 horas da manhã, temos início a nossa escola dominical. Amanhã será ministrada pelo pastor presidente Moisés Leandro. Louvado seja Deus. Pastor presidente Moisés Leandro estará lecionando essa escola dominical. Nós vamos aprender uma lição nova, mas daqui a pouco eu vou falar dela. Eu vou colocar mais um louvor maravilhoso.
nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola com certeza está doente. Com certeza está doente ou está passeando. Quem passeia aos domingos, a escola está faltando. A escola está faltando. Quem também chega atrasado, o seu nome fica em falta e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado, pois não sabe a lição. O professor faz a pergunta e ele diz: não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O professor faz a pergunta e ele diz: não sei não. Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente ou está passeando. Quem passeia aos domingos, a escola está faltando. A escola está faltando. Quem também chega atrasado, o seu nome fica em falta e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado, pois não sabe a lição. O professor faz a pergunta e ele diz: não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O professor faz a pergunta e ele diz: não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O professor faz a pergunta e ele diz: não sei não. Glórias a Deus! Mas quem aprende escola dominical sabe responder, né? Vai saber responder. Glórias a Deus, aleluia! Irmãos, nós teremos uma linda escola dominical amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ministrada pelo pastor presidente Moisés Leandro, pastor presidente dessa igreja evangélica Assembleia de Deus. E você é muito bem-vindo a estar conosco. Vem de adorar o nome do Senhor conosco, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz por ter estas oportunidades de estar aqui para falar do grande amor de Deus, para falar, né, sobre a escola dominical. E também no dia de amanhã nós teremos à noite, às 19 horas, nosso culto de Santa Ceia do Senhor, onde nós vamos participar do ato simbólico do corpo e do sangue de Cristo. E você é muito bem-vindo a estar conosco. Vamos esforçar. Creio que aquele que pode, não deixe de vir e participar e dar glórias a Deus e aleluia conosco. Muito bem. Amanhã nossa lição vai ser o terceiro trimestre de 2026. O tema geral é a Igreja dos Gentios. A Igreja dos Gentios é uma linda capa. Eu não sei como que vai sair aí, porque é longe a câmera, né, que pega aqui, mas era uma revista já bem divulgada, né? Glórias a Deus por isso. E nós temos o alcance, né, dessa oportunidade. Nós temos essa oportunidade e está ao nosso alcance falar do grande amor de Deus. Ela é elaborada pelo pastor presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. E eu tive o privilégio, né, de morar em Curitiba por quase 20 anos, 19 anos e alguns meses, e sendo, né, congregando na igreja, não igreja sede, mas participando do campo, né, pertencente ao pastor Wagner Tadeu Gabi. Glórias a Deus, onde podemos ter contato, já tivemos conversa, e principalmente com o filho dele, Eliel Gabi, né? Um menino abençoado. Tenho até uma gravação quando ele ministrou numa igreja lá em Curitiba. Glórias a Deus.
O tema da nossa lição 1, que será ministrado amanhã, 5 de julho, tem como título o chamado para os gentios. E que temos o texto áureo que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Está em Atos capítulo 13, versículo 2. A verdade prática diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Amanhã vai ter um tema muito a ver com missões e evangelismo. Como que a igreja se iniciou, né? Ela se iniciou em casa, depois os números foram crescendo, foram necessários construir igrejas, foram necessários ter organização e ter ordem, né? E assim nós vamos aprender no decorrer da lição e do trimestre. 3 meses sobre este assunto do princípio da igreja, a qual eu e você faz parte, e você que ainda não faz parte, em a conhecer e verá o quão necessário e quão bom é servir ao Senhor. Temos uma leitura diária que em Atos capítulo 1 versículo 8 fala sim, sem o Espírito Santo não há missão verdadeira. Para leitura para a terça-feira, que também está em Atos capítulo 11 versículo 26, a identidade e a missão caminham junto. Para a quarta-feira temos o versículo de Mateus capítulo 6 versículo 16 ao 18. O jejum fortalece nossa sensibilidade espiritual. Para quinta-feira, Isaías 61:1. O ministério de Jesus começou pela unção do Espírito. Na sexta-feira, a igreja primitiva avançava porque estava cheia do Espírito. E também, para finalizar sábado, hoje também temos a opção de lermos em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como ouvirão se não há quem pregue? Glórias a Deus. Agradeço a participação do presbítero Juvenil Alves. Ele nos diz assim: boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos que estão ouvindo. Deus te abençoe, presbítero Márcio e sua família. Sim, muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe nossas famílias, né? A família de Floraí. A família de Floraí, aqui como vamos aprender que a igreja cresceu na ministração, com a organização do Espírito Santo, porque assim falava o Espírito Santo aos ouvidos dos apóstolos. Aqui em Floraí também o Espírito Santo fala aos obreiros aqui também presente, e a palavra, quando é lida, ela é repetida, porque é a voz de Deus, né? Quando nós abrimos a Bíblia, é a voz de Deus falando conosco. Deus te abençoe, presbítero Juvenil Alves. Deus abençoe você, sua família, seu pai, né, e seus comércios, né, que Deus tenha de prosperar o seu comércio, o comércio da sua esposa, da loja Ideal Modas evangélica, né? Deus abençoe e te prospere. Glórias a Deus. Nós vamos continuar aqui fazendo a leitura da nossa revista da escola dominical. Glórias a Deus. O presbítero Juvenil diz amém. Todas as famílias de Floraí e a todos que estão ouvindo, né? Amém. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12º, mas é uma leitura extensa. E louvamos a Deus pela vida do pastor presidente Moisés Leandro, que amanhã estará ministrando a palavra do Senhor. Vinde ouvir a palavra do Senhor, prestigiar os nossos eventos, né, o culto de Santa Ceia logo mais à noite,
nesse dia 5, né, do 7, às 19 horas. Louvado seja Deus. Atos capítulo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim esses, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu chamado falso profeta, chamado Bar-Jesus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. É uma leitura extensa que se encontra em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12º. Glórias a Deus. E amanhã vai ser um dia maravilhoso, né? Promete ser um dia gostoso, fresquinho, um dia que temos a oportunidade de adorar o nome do Senhor. Vinde adorar o nome do Senhor, porque nós precisamos adorar o nome do Senhor. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo inspira as missões, a igreja é motivada a fazer a obra missionária, né? Glórias a Deus. Nossa introdução vai dizer que Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos capítulo 1 e 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. E dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central, e o Espírito é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado divino direto do Espírito mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as missões, as nações, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vai ser um dia de adoração, que seja um dia de domingo maravilhoso no aprendizado da palavra do Senhor. Glórias a Deus, né?
Vinde adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Vamos aprender sobre o chamado missionário, né? Como deve se fazer missões, né? Glórias a Deus. Floraí é uma igreja missionária. Quando pode estar, né, patrocinando missionários pelo mundo afora. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. O nascimento da missão gentílica começou em Antioquia, né? Vamos aprender sobre Antioquia. Um centro escolhido por Deus, fundado por Seleuco, Nicator, em 300 a.C. Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, conforme está em Atos, capítulo 13, versículo 4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, registrado em Atos, capítulo 11, versículo 26. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. O ponto 2 do ponto 1. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Conforme lá lemos, né, versículo 1 e 2. A liderança local reunia profetas e doutores mestres, né? Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Os profetas exortavam, mediante inspiração direta, os mestres instruíram com base nas Escrituras e nas tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Ponto 3 do ponto 1. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugurava um novo momento na história cristã. A missão dos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Vamos aprender que o Espírito Santo, ele fala conosco, mas mesmo após a fala do Espírito Santo, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos buscar, né, em santidade, confirmando o Espírito Santo. Glórias a Deus. Eu espero que vocês estejam ouvindo, porque eu estou vendo que a internet parece que ela está com dificuldades aqui. Não mostra muitas coisas direito, né? Glórias a Deus, glórias a Deus.
Louvado seja Deus. Agora vamos ler aqui, para nos ajudar, no ponto 2, item 1. Ponto 2 diz: o Espírito Santo e a obra missionária. Ponto 1, item 1, né? Então, o Espírito que conduz à missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Item 2. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Glórias a Deus. O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria, conforme Atos capítulo 4, versículo 31, capítulo 5 e 41 e capítulo 7 e 55, versículo 55. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em suas mensagens. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de glórias a Deus, de 120 discípulos. Então, a expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Glórias a Deus. No ponto 2 e no item 3 vai falar sobre as evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão de procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma as autoridades dos enviados. Sinopse dessa lição diz que o Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. Glórias a Deus. Quando o homem é submisso, né, à palavra do Senhor, a igreja prospera, né? Glórias a Deus, glória a Deus. O ponto, artigo 3º, né? Item 1, vai falar a igreja como agência missionária. Olha aí, nessa parte entra, né, missões, aquele que gosta de fazer missões,
aqueles que vão ouvir essa leitura, porque eu estou fazendo a leitura da nossa revista, porque a revista já vem bem explicadinha, e é uma lição maravilhosa que já se inicia, né? Dando prazer, vai ser um prazer de estar na escola bíblica dominical. Glórias a Deus. A igreja como agência missionária, né? Nós aqui da igreja de Floraí, por um bom tempo, patrocinar missionários, patrocinar missionário local. Hoje é feito por nós aqui, os obreiros, né, local, pastor presidente, Moisés, Leandro e os obreiros locais. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos capítulo 13, vemos que o Espírito fala à igreja, que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. O Espírito Santo falou e eles se colocaram em oração e em jejum. Não ficou somente que o Espírito Santo falou, né? Mas confirmou com orações e jejum e com imposição de mãos, orando, né? Glórias a Deus. Onde eu li aqui, a obra missionária não é programação, mas identidade. Identidade, ou seja, né? Ela se identifica com Cristo, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma razão. A missão, ela tem uma motivação, ela tem uma razão de ser. A razão é que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Nós cremos, é nossa obrigação, é o nosso dever, é nossa obrigação falar do grande amor de Deus. Por isso que a igreja de Floraí é uma igreja que está sempre nas casas, nos pontos de pregação e nas praças falando do grande amor de Deus. Glórias a Deus. O presbítero juvenil diz amém, e a minha esposa Rose dos Santos diz a paz do Senhor, boa tarde, Deus abençoe a todos os ouvintes, né, que hão de ouvir o programa futuramente, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Aqui para mim mostra que não tem nenhuma visualização, embora que eu mesmo já estou aqui com 2 celulares ligados, né? Eu não sei, a internet aqui tá lenta. Eu não sei se... Ainda bem que você se manifesta aí, porque dá a impressão que eu tô mudo aqui, né? Falando sozinho. Artigo 3.2. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para o Evangelho. Alcance. Glórias a Deus. Cada igreja local é chamada a tornar-se a base de operação para que o Evangelho alcance novos povos e culturas. Glórias a Deus. Que esse Evangelho alcance nossos amigos aqui da cidade de Floraí. E se alguém ouvir essa voz que eu estou falando aqui agora, fica o convite, amigos de Floraí,
para estar às quarta-feiras, às 19 horas, ouvindo uma programação que vai falar com o tema Amigo. Nós somos amigos de Deus e convidamos todos os amigos de Floraí para estar conosco amanhã na Escola Bíblica Dominical, ouvindo a palavra do Senhor com alegria. E logo mais à noite, às 19 horas de domingo, aprendendo a ministração da Santa Ceia do Senhor. No ponto 3 e ainda artigo 3. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Está em Mateus capítulo 28, 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. Que triste, né? Nós aqui parece que... E aqui em Floraí mesmo, né? Acredito que possa ter alguém que por falta de desejo de ouvir a palavra do Senhor, não estão atentos, não sabe, né, que a qualquer momento não vai ser um evento extraterrestre, uma nave voadora, ufólogos vão falar que uma multidão foram raptados por ETs. Não, é uma atividade sobrenatural, sim, mas consciente, uma atividade que é programada pelos céus. Ela tem dia e hora que o nosso Pai, nosso Deus, Criador de todas as coisas, determinou, e há de acontecer, e assim cremos. No mundo ainda há muitos povos que nunca ouviram o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. E como pregarão se não forem enviados? Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para esta obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. A igreja responde ao chamado do Espírito enviando e sustentando missionários. Louvado seja Deus. A conclusão diz: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. Fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento. E ela há de se encerrar quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória. E assim nós cremos que nós sejamos encontrados aptos como a devida noiva, pura, santa, para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nossas perguntas diz assim: em qual cidade os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Então nós temos como resposta Antioquia. Quem ordenou para que se separasse Paulo e Barnabé para as nações? Nós cremos que foi o Espírito Santo. E daí com oração, jejum, reunião e imposição de mãos. Terceira pergunta: por que os discípulos evangelizavam com coragem, discernimento e alegria? Porque os discípulos viviam cheios do Espírito Santo.
Glórias a Deus. Pergunta 4. Quais evidências mostram a clara intervenção do Espírito nas primeiras viagens missionárias? Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Glórias a Deus. Por que Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã? Antioquia é uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Isso, quando nós oramos, devemos pedir a Deus o espírito de discernimento, para nós não cairmos, em contradição de... Bom, aí quando a igreja ora, as coisas acontecem, Nesse trimestre nós estudaremos a igreja dos gentios, acompanhando a expansão do Evangelho para além do contexto judaico e evidenciando a direção soberana do Espírito na missão da igreja. Nesta primeira lição, o chamado para os gentios, analisaremos Atos capítulo 13, e o envio de Paulo e Barnabé, a partir da igreja de Antioquia, destacando uma comunidade sensível à voz do Espírito Santo. O comentarista que originou este estudo, que extraiu esse estudo da Bíblia Sagrada, é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele é conferencista, advogado e escritor e autor de grandes obras da CPAD. Nós temos como objetivos apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios, conduzir-nos a reflexão sobre a ação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio de obreiros. Nós vamos ver que o princípio da igreja de Antioquia, a vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. A missão da igreja não nasce de estratégia humana, mas do agir soberano do Espírito Santo. O chamado para os gentios chama os convidados a ouvir a voz de Deus, discernir seus propósitos e compreender que também fazemos parte do plano divino de alcançar vidas e nações. Nós vamos ver que o Evangelho, sobre o alcance do Evangelho, o que isso provoca, que a fé cristã se limita a um grupo específico, o aluno a refletir, por exemplo, se o Evangelho é para todos, por que a igreja primitiva precisou aprender isso ao longo do tempo? Em seguida, vamos aprender sobre a transição da igreja judaica para a missão gentílica, em Atos, destacando a ação do Espírito Santo conforme a exposição dos 3 tópicos. Por fim, vamos ver na aplicação prática, que a igreja atual é herdeira dessa missão, graças a Deus por isso, Nós somos gratos a Deus para a vida dos missionários Gunnar Vring e Daniel Berg, Vale a pena lembrar isto, que eles eram europeus e lá eles sentiram no coração, orando, o Espírito Santo falou com eles e eles foram ver no mapa e descobriram que existia um país Brasil, que existia o estado do Pará e atravessaram mares, chegaram aos Estados Unidos, dos Estados Unidos chegaram até nós, Abreviando.
Então, assim como a igreja primitiva ouviu a voz do Espírito Santo e superou limites, nós devemos, limites culturais, né? Nossa cultura também hoje, nós devemos suportar a cultura de hoje, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo, que inspira missões e motiva a igreja para a obra missionária. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir um louvor com a irmã Jaiane. Glórias a Deus. Quem gosta de ir à escola dominical? Criança esperta, não falta a escola dominical. É lá que a gente aprende todas as historinhas da Bíblia. Então vamos lá, amiguinhos, vamos mostrar que a gente sabe tudo. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Quem foi que derrotou o gigante e fez cair? Foi Davi! Foi Davi! Quem foi que derrotou 1000 filisteus? Foi Sansão! Foi Sansão! Quem foi jogado na cova dos leões? Foi Daniel! Foi Daniel! E quem ouviu uma voz lá do céu? Foi Samuel! Foi Samuel! Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Não faltem a escola dominical. Quem foi que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé! Foi Noé! Quem foi que livrou do Egito Israel? Foi Moisés! Foi Moisés! Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué! Foi Josué! Quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus! Só por me amar! Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? Na escola dominical! Muito bem! Muito bem, né? Que lindo louvor com essa menininha Jaiane. Glórias a Deus. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça?
Deus, né? Lindo louvor, tema da a escola dominical que se encerrou, né? Glórias a Deus. Vamos mais com um louvor do quarteto Gileade. Esse grupo não pode faltar, né? Louvado. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. É isso aí, vem para a EBD, eu conto com você, né? Nós não é bom estarmos sós, venha você também participar da EBD. Eu vou consultar um pouquinho do que foi o nosso culto retrasado de domingo, culto, né? Denominado culto da família. Esteve conosco ministrando e né, com os louvores, e veio que o irmão Rafael de Mandaguaçu, no culto de família. Vamos ouvir um trechinho desse louvor, né, que ocorreu na nossa igreja, Templo Sede de Floraí, no domingo retrasado, culto, né, com a família. Louvado seja Deus. Ouça que louvor abençoado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse foi um trechinho, né, do louvor. Glórias a Deus, aleluia. Também convidamos vocês para já apareceu o comentário dele aqui. Ouvir ele vai lecionar para nós. Fala sobre amigos, né? Glórias programação a Deus. Denominado Programa do Amigo. E fala em amigo, estou feliz e alegre pela notícia que eu estive hoje de manhã, de ter aqui o companheiro, diácono da igreja, colega de ministério, Felipe
Luiz Felipe. A paz do Senhor, meus irmãos, todos aí conectados aqui. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, né? Ele que nos ajuda. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez no programa da rádio, junto com meu querido irmão Márcio, né? José Márcio. É uma honra estar aqui, né? Eu me convidei para vir porque eu achei que seria um momento legal da gente compartilhar aqui e estar junto com vocês, conectados aí. E eu acredito que vai ser uma grande bênção hoje esse programa aqui, não só porque eu estou aqui, né? Mas é porque Deus opera através desse programa. Amém. Isso tem sido sempre uma bênção, né? Então, a honra e a glória é toda do Senhor, né? Nós estamos aqui somente para transmitir o que Ele nos passou, né? Isso, nós vamos falar de Jesus aqui, né? E das programações locais, né? O que vai acontecer. E o diácono Luiz Felipe Patrício, da pizzaria Patrícia. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele é famoso, viu? Nós estávamos lá na quinta-feira em São Carlos e o pessoal lá falou, olha, eu fui lá do delivery da pizza, não conhece como Patrícia, delivery. Uhum. Delivery, olha só, diz que lá ainda não está. Amém, isso aí, glórias a Deus. Nesse dia, o nosso diácono Luiz Felipe esteve comigo aqui na programação às quarta-feira, me ajudando a fazer a programação e foi muito bom, graças a Deus. Louvado seja Deus, fica aí o convite. Eu compartilhei o link da escola, do meu canal no YouTube. Lá essa programação eu estou guardando cada programação no meu canal José Márcio Cooperador. E só Deus por esta oportunidade. E vamos adorar o nome do Senhor na manhã, né, na escola dominical, e também amanhã, domingo à noite, um grandioso culto, né, denominado Culto de Santa Ceia. Convidamos todos a estar presente conosco.